Olá pessoal, queria em primeiro lugar agradecer que no ano de 2016 quem assistiu meus vídeos, quem leu as matérias que eu escrevi, agradecer o apoio. Espero que eu tenha de alguma maneira contribuído para que vocês tenham tomado uma decisão correta no investimento de seus imóveis. Vou aproveitar a oportunidade de falar de uma coisa que as pessoas têm me perguntado bastante, é uma decisão bastante difícil, se as pessoas devem comprar uma casa própria ou pagar um aluguel. Existem opiniões muito extremadas a respeito dessas possibilidades. Mas eu vou adiantando uma primeira coisa que acho que é muito importante. Algumas pessoas acham que não é correto você comprar uma casa, só que essas pessoas têm a seguinte vantagem. Normalmente são empresários, são pessoas muito bem orientadas no mercado financeiro e elas conseguem um rendimento extraordinário no mercado financeiro e utilizam esse capital com uma remuneração maior do que aquela que elas teriam comprando um imóvel. Só que acontece que, infelizmente, a maior quantidade de pessoas, o maior número de pessoas não tem essa facilidade. Então, essa resposta tem que ser um pouquinho mais singela, mais simplificada. É lógico, se você é um empresário, você tem um empreendimento super bem feito, sua empresa é altamente lucrativa, você tem necessidade de capital, então vale a pena você investir o seu dinheiro na empresa e pagar aluguel. Tem várias vantagens em cada uma das duas situações. Então, vamos lá. Casa própria. Vantagem de você comprar ou não comprar uma casa própria. A primeira grande vantagem que as pessoas esquecem completamente, quando levam essas questões sempre para o campo da decisão meramente financeira, é que uma aquisição de uma casa própria pode ser uma grande conquista de caráter pessoal. Isso é difícil você quantificar economicamente. Segunda grande vantagem que eu posso enumerar é que o imóvel é o que a gente chama de um bem de raiz. Ele te fornece, umas atribuições dele é a estabilidade. Então ele não está sujeito a planos econômicos, a crises, enfim. Por pior que seja a situação, mesmo que ele sofra uma desvalorização, você continua tendo aquele patrimônio onde você pode utilizar. E por pior que seja a remuneração, ele sempre vai dar algum tipo de remuneração. Outra vantagem muito importante é que você tem que conjugar duas coisas. Quando você vai comprar um imóvel, é sempre muito importante você fazer uma pesquisa muito bem feita e fazer a compra da melhor maneira possível. E com isso você vai poder contar futuramente com uma grande valorização do imóvel. Quais são as desvantagens de você ter um imóvel, você ter investimento em imóvel? A primeira grande desvantagem eu acho que seria a liquidez, porque imóveis são essencialmente líquidos. Se você quiser transformar seu patrimônio imobilizado em dinheiro, por alguma necessidade, alguma vontade que você tenha, você provavelmente vai demorar. Se calcula que o tempo médio da venda de um imóvel gira aí por torno de um ano. E existe uma outra dificuldade também que as pessoas têm que considerar. Quando você compra um imóvel financiado, você está fazendo um contrato normalmente de longo prazo, de talvez até 30 anos. E você corre o risco de, com as mudanças das conjunturas econômicas, de você ter uma dificuldade no teu emprego, na tua atividade profissional. Então, você na verdade está comprando um bem, mas você na verdade está assumindo uma obrigação de fazer um pagamento, e é um pagamento a longuíssimo prazo. Agora vamos falar do aluguel. Quais são as vantagens de você, em vez de comprar um imóvel, alugar um imóvel para a sua residência? A primeira grande vantagem, a mais evidente, é que você tem uma reserva de capital. Quer dizer, em vez de você gastar aquele dinheiro na compra do imóvel, você pode aplicar numa outra situação. Você pode aplicar financeiramente na sua própria empresa, na sua atividade. Se esse rendimento que você consegue nessa outra atividade é maior do que aquela vantagem econômica que você vai conseguir com o teu imóvel, então você tem uma possibilidade boa de aplicar em imóvel, em aluguel. Segunda vantagem seria, você faz o preço que você paga por um aluguel, o dispêndio mensal de um valor de aluguel, ele é sempre menor, normalmente ele é muito menor do que um financiamento, com exceção daqueles sistemas de financiamento que tem um valor decrescente. E a vantagem que você tem também, em relação a você manter um imóvel alugado e em vez de você comprar, é que seu capital passa a ser razoavelmente líquido, quer dizer, você não tem aquela dificuldade da falta de liquidez do dinheiro que foi aplicado no imóvel. A desvantagem de você ter pagando um aluguel de imóvel, a primeira grande desvantagem é que você não está constituindo um patrimônio. Então, uma despesa mensal que você tem e que não é remunerada, não tem retorno nenhum. Segunda grande desvantagem que você pode ter que considerar no caso de você fazer a locação de um imóvel é que o aluguel que você paga está sofrendo um reajuste. Normalmente tem um reajuste, você tem que repor a inflação
a não ser numa época que nem agora, final de 2016, que os imóveis estão em franca desvalorização e hoje está muito fácil você renegociar os aluguéis até para valor menor do que você está pagando, menos ainda aplicar o reajuste, mas normalmente você tem um contrato que tem que ser cumprido, o contrato residencial hoje normalmente é de 30 meses, então você vai sofrer 2 reajustes no período, uma época que os salários estão achatados, a economia está em recesso, uma situação confusa, é complicado. E você também tem que considerar, quando você vai fazer uma locação, que você não vai ter só a despesa dos aluguéis, eventualmente condomínio e IPTU. Você vai ter outras despesas que você vai ter que arcar, você vai ter, quando fizer o contrato, você vai ter que fazer uma das formas legais de garantia do imóvel, que é seguro-fiança, ou apresentar um fiador, que é sempre uma situação muito complicada, ou fazer um depósito de 3 meses de aluguel. Pois bem, acho que a questão em resumo é mais ou menos esta, isso tem que ser adaptado para cada situação em particular. Então, voltando, aquela pessoa que tem uma possibilidade de fazer uma boa aplicação financeira, ou tem um empreendimento na sua empresa, na sua atividade que está dando um retorno financeiro bom, para essa pessoa talvez seja vantagem não investir no imóvel, morar em aluguel. Você tem outras vantagens, você pode rescindir o teu contrato, morar num outro lugar, se você cansar do bairro, você vai para um outro lugar, se você quiser pegar um imóvel maior, você devolve o imóvel, faz uma nova locação, enfim, são essas vantagens. Se você não tem essa facilidade, e você não tem habilidade para manipular esse dinheiro para dar uma remuneração boa, então talvez valesse a pena você comprar uma casa própria. Pois bem, essa matéria hoje ficou um pouquinho diferente da minha atividade normal, eu lido muito com a arrematação de imóveis, mas é um assunto que me consultam bastante e eu achei importante fazer esse esclarecimento. Gente, foi bom 2016? Não foi, mas 2017 vai ser melhor, com certeza 2018 vai ser melhor de todos. Boa sorte para todos nós e obrigado.